Como nós podemos resolver problemas no processo industrial, ou na indústria, ou numa empresa? Vamos tentar mostrar um caso prático de aplicação da inteligência produtiva. Esse caso ele ocorreu algum tempo atrás. Nessa época eu ainda não aplicava a inteligência produtiva em seu todo, mas aplicava algumas das metodologias que estão presentes na inteligência produtiva. É o caso de uma indústria metalúrgica que tinha um processo industrial, fabricação de determinado tipo de metal, e ela não estava muito satisfeita com os resultados, tinha muita perda de material. Eles tinham um processo que a gente chama de lixiviação, nós não vamos entrar em detalhes técnicos, nem todo mundo conhece esses processos, mas o importante é vocês entenderem que era uma sucessão de tanques, e esses tanques, para que o processo, vamos falar assim, fluísse de forma adequada, esses tanques eles iam passando o produto de um tanque para outro, até completar aquela sucessão, se não me engano eram 12 tanques. Quando tudo corre bem, o processo ele flui, a matéria-prima vai passando de um tanque para o outro e você não tem perdas. Quando há transbordo em algum desses tanques, é sinal de que alguma coisa não está indo muito bem. E, bom, esse era o grande X da questão, havia muito transbordo. O transbordo ele era até esperado, é possível, por isso tinha até uma área de contenção ao lado desses tanques. Mas ele, embora esperado, não era desejado, né? Aquela área de contenção era para caso houvesse um descontrole do processo, e esse era o grande problema. Como é que nós aplicamos inteligência produtiva para resolver algo assim? Se você tiver uma indústria de alimento, uma indústria qualquer, onde você tem um fluxo de processo e alguma coisa está dando errado, é semelhante a isso. O seu processo não está funcionando da forma como você gostaria. E muitas vezes, na busca da solução desses problemas, as pessoas focam muito no processo, focam muito no procedimento, focam muitas vezes em um tipo de equipamento que está ali naquele processo, e nem sempre ela tem o resultado desejado. Com a inteligência produtiva, o que eu aprendi é que para que você tenha um bom resultado, você tem que focar no todo, você tem que trabalhar as pessoas, você tem que trabalhar a competência, você tem que trabalhar os recursos, você tem que trabalhar a produção. Quando você trabalha a produção, que eu quero dizer é o objetivo, no caso nós estamos falando de uma indústria, é a transformação. Quando você trabalha isso tudo de forma conjunta, você obtém o resultado que você gostaria. Então, para resolver essa questão, nós conversamos com as pessoas, nós analisamos o processo, e aí a gente começa a utilizar a inteligência produtiva. Vamos falar primeiro do objetivo. Qual que era o objetivo? Você vai ver aqui ao lado aparecendo a estrutura do objetivo, no caso da inteligência produtiva. Você tem produção, você tem transformação, você tem as propostas que é processo e procedimento e as expectativas que eu quero atingir. No caso dessa indústria, ficou muito claro que a evolução vamos falar assim, do processo é que estava deficiente, porque ele não evoluía, ele não fluía de forma natural. Por outro lado, havia uma questão operacional, porque nem todos estavam operando, vamos falar assim, de forma correta, tanto os insumos quanto os equipamentos. A outra questão que nós temos que analisar, a partir do objetivo, são as pessoas que fazem parte dessa área, vamos falar assim, desse ambiente de produção. Elas estão satisfeitas com o trabalho que elas estão fazendo? Elas estão motivadas, né? Elas se sentem assim impelidas a buscar cada vez melhores resultados? Quais são as expectativas que eu tenho em relação a essas pessoas, em relação ao engajamento delas, à responsabilidade, aos papéis? Elas se sentem úteis, se sentem capazes? Isso tudo faz parte do, vamos falar assim, do comportamento das pessoas, e esse comportamento afeta o resultado de produção. Por outro lado, tem a competência, a capacitação. Elas entendem bem esse processo, elas sabem quais são os insumos utilizados, a matéria-prima, qual que é o fluxo, quais são as métricas necessárias para fazer esse processo dar certo. Isso tudo influi. E essa capacitação das pessoas tem muito a ver com o jeito próprio de cada um. Tem pessoas que têm aptidão para lidar com certas coisas, mas não tem para lidar com outras. Então, quando você coloca a pessoa com aptidão para lidar com aquilo que ela gosta, você vai ter melhor resultado. E você deve buscar um conhecimento técnico de soluções, de sistemas, para passar para as pessoas que têm essa aptidão, ou desenvolver essa aptidão. Senão você não vai ter o engajamento delas dentro do resultado que você espera. E por último, você tem a questão dos recursos. Ora, se eu tenho vários equipamentos, vários tanques, bombeamento, sala de controle, equipamentos de monitoração,
toda aquela gama, vamos falar assim, de artefatos que fazem com que o meu processo produtivo possa ser realizado, eu tenho que saber utilizar isso de forma adequada. E o que garante para um sistema de processos, recursos, é a estabilidade desses recursos, ou seja, a maneira como eles operam, a aplicação e a resposta que eles têm quando eu faço algum ajuste, e eles estarem disponíveis quando eu preciso, porque senão eu não consigo ter resultado. Isso é inteligência produtiva. Eu tenho um foco, meu foco é ter o fluxo de produção da forma adequada, e aí eu tenho que desenhar esse processo para me saber exatamente qual é o meu objetivo, né? Meu objetivo é que a matéria entre aqui, a matéria-prima, e saia aqui com a qualidade X, no tempo X, da forma X, na quantidade X. Então esse é o objetivo, é isso que eu quero atingir. Para eu atingir esse objetivo, eu tenho que trabalhar então o comportamento das pessoas, eu tenho que trabalhar o conhecimento e a competência dessas pessoas, eu tenho que trabalhar os recursos que me possibilitam fazer a minha produção fluir. Quando eu trabalho isso de forma conjunta, eu tenho resultados. Nesse caso que eu estou dando aqui para vocês como exemplo, nós ao analisarmos os recursos, percebemos que eram ajustes desses equipamentos que estava deixando a desejar. Todo equipamento ele tem que ter um ajuste adequado para que ele possa ter a resposta que você quer. E a aplicação também. Às vezes um equipamento não foi especificado da forma correta, ou quando ele foi especificado você tinha uma situação de produção e hoje você tem uma situação diferente. Nesse caso, isso pode fazer toda a diferença no seu resultado. Nós percebemos que havia ajustes que não estavam adequados e equipamentos que não estavam adequados àquele fluxo de matéria-prima que iria passar por ele. Isso teve que ser resolvido. E depois aquele ajuste para fazer o equipamento funcionar da forma correta. A resposta do equipamento, que é um dos itens aqui de recursos, né? A resposta, como é que o equipamento me responde, isso foi também trabalhado. Eu faço o ajuste, o equipamento mantém esse ajuste, isso é muito importante. E quando nós fomos trabalhar a questão da capacitação, o que nós percebemos é que o pessoal não tinha assim, um conhecimento muito grande da tecnologia. Então essa tecnologia precisava de ser passada para as pessoas para que elas entendessem bem os sistemas que fazem parte desse processo. Porque aí elas conseguem encontrar as soluções. As soluções são fundamentais que você as tenha previamente, vamos falar assim, no seu rol de atitudes e procedimentos a tomar, porque se você sabe, opa, desviou aqui o processo, a solução é fazer isso. Aumentou o fluxo de produção, eu tenho uma solução para poder não deixar com que haja perda de qualidade e a demanda também flua de forma natural. Trabalhar esse conjunto de informações, esse conjunto de expectativas é trabalhar a inteligência produtiva. É assim que ela funciona. Eu falei aqui de uma forma muito rápida, mas é só para vocês terem uma noção. Quando eu trabalho todos esses elementos de forma conjunta, unidos, eu consigo ter resultados, porque trabalhar somente pessoas não resolve, porque as pessoas elas só dão resultados se elas estiverem capacitadas para fazer aquilo que você espera delas. Da mesma forma, se você tem pessoas capacitadas, não adianta acreditar que só isso vai resolver, você tem que trabalhar também os seus recursos, você tem que trabalhar o desempenho desses recursos, conhecer bem esses recursos. Quando você conhece bem os recursos, a sua limitação, quando você conserva bem esse recurso, aí você tem condições de ter um bom resultado. E é claro, tendo o seu objetivo em mente. Qual que é o meu objetivo? A evolução do processo, trabalhar bem os insumos, a gestão de como nós estamos trabalhando esse fluxo produtivo. Isso tudo é trabalhar a inteligência produtiva. Existem formas da gente fazer essas análises, esse diagnóstico, para a gente entender aonde é que está o problema. Mas a gente tem que ver isso como um todo. Quando você vê isso como um todo, você sabe que uma atividade aqui depende de outra ali, de outra lá na frente, mas elas estão interligadas. É dessa forma que nós resolvemos os problemas aplicando a inteligência produtiva.